pessoal, tudo bem? Eu fiquei de fazer um vídeo pra vocês falando um pouquinho ainda mais da introdução alimentar do Samuel, né? De algumas dicas que eu fiquei de passar pra vocês do que eu fiz a mais do que tá lá no post, tá? O Samuel, ele foi amamentado com leite materno, tá? Exclusivamente até os 6 meses de idade. Completou os 6 meses de idade, eu iniciei a introdução alimentar porque ele também já apresentava os sinais de prontidão. Ok. A forma que eu fiz na introdução alimentar foi o método BLW e o participativo, ou seja, eu uni os dois métodos, eu oferecia para ele os alimentos com corte certo no BLW, que eu posso estar fazendo um post para vocês sobre isso. Eu ofertava as verduras, ofertava as frutas e tipo assim, o arroz, o feijão, algumas coisas assim mais difíceis dele pegar, eu fazia o modo participativo dando na colherzinha pra ele, tá? E ele respondeu super bem. O Samuel sempre foi um menino assim muito curioso, de querer pegar, de querer tocar nas coisas. E isso a gente observa que nem todas as crianças são assim, tá? Nem todas as crianças têm essa curiosidade ou têm essa vontade de tocar. E isso tem que ser respeitado. Até mesmo por isso, algumas crianças não se identificam com BLW, tá? Porque às vezes a textura, a forma que é o alimento, eles sentem assim, não é nojo, tá, gente? Mas eles sentem assim uma aflição, uma agonia, né, daquilo. Então, o Samuel respondeu muito bem com a forma do BLW e a participativa. Eu iniciei com todos os grupos alimentares, tá? Eu já iniciei com carne, eu iniciei com legumes, com hortaliças, tá? Com os vegetais no geral. Mas, a princípio, no começo, eles comem, né? Não vou dizer pouquinho, porque o estômago deles também é pequeno. Então, eu iniciei o quê? Com o café da manhã, tá? A primeira fruta do Samuel foi uma banana. Eu descasquei uma banana com a casca pra ele poder pegar e levar na boquinha, ou não, né? Mas no caso ele levou. E amassei a bananinha pra me dar na colher, tá? E depois eu introduzi o almoço, tá? Ele respondeu bem a fruta no café da manhã, então eu introduzi o almoço. Com essa introdução do almoço, ele também respondeu bem. Aí eu fui introduzindo ao pouco o lanche com a frutinha, o jantar. E isso também, gente, é muito relativo, porque tem crianças que tem que ir mais devagar, né? Às vezes a mãe fica com a fruta no café da manhã por uma semana, depois vai introduzindo o almoço, depois vai introduzindo o jantar e depois de um mês e meio, introduz todas as refeições por completo. Então, assim, a dica que eu dou, a primeira dica, observe o seu filho, tá? Ele tá aceitando? Não, Nara, ele não tá aceitando, ele ainda quer mamar muito. Ok, tá? O leite materno ou fórmula, ele é o principal alimento até 1 ano de idade, tá bom? Ele não aceitou almoçar? Dá o peito, né? Oferece a fórmula, se já for o horário, tá bom? Outra dica muito importante que eu dou pra vocês é diminua as expectativas, tá bom, gente? A introdução alimentar é um momento que a gente espera muito, né? Poxa, meu filho vai começar a comer, ele vai começar a participar das refeições, vai ser muito lindinho, ele tá experimentando a comida e tudo, mas nem sempre, tá? Ele vai de cara querer comer. E aí começa o quê? A frustração. A mãe fica triste, a mãe fica frustrada, a mãe fala, meu filho não gosta de comer, meu filho não quer comer, né? Eu acompanho muitas crianças na introdução alimentar, eu atendi por 7 anos na saúde pública e a gente vê muito isso. Ah, Nara, meu filho não gosta de comer. Aí a gente pergunta, mas qual a idade do seu filho? Não, Nara, ele tem 8 meses. 8 meses e não gosta de comer. Vamos fazer as contas? Na verdade, ele tem 2 meses de introdução alimentar, certo? Ele iniciou aos 6 meses e a criança agora tá com 8. Então, ele só tem apenas 2 meses de introdução alimentar. Tá bom? Ele tem 8 meses de vida. Então, gente, isso é muito aos poucos. Isso é muito gradativo.
e respeitem. Respeitem o seu filho, o momento que ele quer comer, o momento que ele quer dormir. No início da introdução alimentar também é meio confuso, porque eles tiram muita soneca durante o dia. E outra dica, criança com sono não come. Criança com sono, ela fica muito irritada e ela não quer comer. Ela quer o quê? Ela quer dormir, ela quer descansar. Então você fez o almoço, colocou na mesinha, tudo bonitinho, tal. A criança bocejou, a criança coçou o olho, coçou lá a nuca. E você já conhece, ele tá com sono. Guarda a comidinha, põe lá dentro da geladeira, põe o seu bebê para dormir, deixa ele descansar, deixa ele dormir o tempo que for necessário. Quando ele acordar, ele vai acordar morrendo de fome, ele vai ver aquele prato com outros olhos, ele vai estar descansado, ele vai estar alegre, ele vai estar super disposto. Mas se você insistir em dar o alimento para a criança com sono, gente, vai por mim, não dá certo. Você vai se estressar, o bebê vai se estressar ainda mais, tá? Com aquele momento que ele não tá querendo, tá sendo forçado. Você vai ficar com raiva, você vai, enfim. Põe ele para dormir, deixa o bebê descansar, tá bom? Outra coisa muito importante que eu fiz e que eu sempre faço, tá? É ter rotina. Por exemplo, se o teu almoço aí na tua casa é meio-dia, meio-dia e meio, e se você der uma banana poucos minutos antes, o apetite dela já vai diminuir, né? Ela já vai não ter mais aquela vontade de comer como ela teria sem ter ingerido a banana. E a rotina, ela faz isso, né? Ela faz o quê? Que o bebê preveja o que já vai acontecer. Isso é maravilhoso. A rotina, gente, ela não escraviza ninguém. A rotina, ela liberta. Assim como o bebê tem que ter rotina para comer, ele tem que ter uma rotina para dormir, os horários certinhos. E então é isso, tá bom? Outra coisa que eu já tinha mencionado, mas eu quero explicar melhor, é a família reunida, comer na mesa juntamente com o bebê, para ele já participar desse contexto, participar dessa união familiar, né? Não é momento de televisão, não é momento de som ligado, não é momento de distrações, é momento de comer, tá bom? E esse momento, ele é maravilhoso quando a família participa. Ele é maravilhoso quando a família pode conversar sobre o dia, pode ver o desenvolvimento do bebê a cada dia, né? Ele lá aprendendo o movimento de pinça, vai lá, ele pega o garfo, ele pega a carninha, vê o pai comendo, vai lá e quer repetir, ou quer também da comida do pai, né? Isso é muito legal, gente. Isso vai criando um hábito muito saudável, tá bom? Outra coisa que eu indico muito é a comida da família ser a mesma. Não adianta você pai, não adianta você mãe comer pizza, sanduíche aí no jantar. Ah, eu não janto. Eu gosto de comer um lanchinho. Aí eu vai ver o que é o lanchinho, né? Não vai. No começo você pode até enganar ele, o que também não é certo, né? Você pode esconder sua comida, mas depois, gente, vai ficar inevitável. O bebê, ele vai querer comer o que você come, não o que você fala para ele comer. Quando nós sentamos na mesa para comer, né, tá lá os 3 pratos, o Samuel às vezes quer comer do meu prato, sendo que no prato dele é a mesma comida. Como explicar? Não sei, talvez no meu prato tá mais atrativo de alguma forma. Talvez eu coloquei o feijão do outro lado, do prato dele coloquei de um lado, e ele achou que aquele meu prato tá mais atrativo para ele, sendo a mesma comida. E aí, gente, se eu estivesse comendo uma coisa que não fosse saudável, que não fosse indicado para criança, estaria assim uma saia rodada, né? Então façam a mesma comida dentro de casa, tá? Até 1 ano de idade não é aconselhável você colocar sal na comida do bebê. Você pode colocar vários temperinhos naturais, tá, gente? Observa sempre a lista de ingredientes, tá? Não pode, não é indicado ter sal, glutamato monossódico também é horrível, tá? Esse ingrediente. Então, temperinhos naturais, orégano, um chimichurri, alguma coisa assim, tá? Que for natural. Outra coisa também legal de se falar é você levar a criança para a cozinha, né? Quando ela for maiorzinha, para ela participar, né, desse momento de interação, de estar fazendo a comida. Isso desperta muito, gente. Às vezes o bebê lá na frente, ele passa por uma seletividade, tá? E essa seletividade, ela tem que ser trabalhada demais. E uma das formas é você levar o bebê, levar a criança até a cozinha para ela também participar dos preparos,
tá bom? Outra coisa que eu fiz e deu super certo, que se eu tiver aí mais 10 filhos, eu vou fazer também, a mesma forma, é introduzir receitas só após 1 ano de idade. Como assim, Nara? Bom, o Samuel até 1 ano de idade, qual era a refeição dele? Era, né, arroz, feijão, legumes, todos os tipos de carnes, peixe, carne de porco, frango, vísceras, né? Todos os tipos de feijões, né? Os arroz branco, arroz integral e frutas. Somente frutas de lanche, tá? Ou ovo, tá bom? E não tinha receita, não tinha panquequinha de banana, não tinha pão de queijo, não tinha crepioca, não tinha bolinho de banana, não tinha, tá? Mas Nara vai ficar muito enjoativo. Não vai, gente. Garanto pra vocês que não vai. Sabe por quê? Porque o nosso Brasil é rico em variedades de fruta. Me diga, enumere aí quantas e quantas frutas a gente tem no Brasil, né? Diversas, muitas. Privilégio nosso daqui do Brasil, né? Eu tenho uma amiga, ela mora fora, e ela fala, Nara, por estação a gente tem 2 tipos de fruta. Só 2 tipos de fruta por estação. Então a opção que eu tenho para dar pro meu filho é essas 2 frutas, né? Aí sim, realmente, só 2 frutas de opção fica enjoativo. Então eu tenho essas 2 frutas de opções e compotas que eu compro no supermercado. O que são essas compotas? É purê, né? A fruta amassadinha com certo conservante, né? E é isso. E ela fala ainda que algumas frutas o filho dela só foi conhecer quando veio aqui pro Brasil, porque lá na Europa, onde ela mora, é bem complicada essa variedade de frutas. Então, olha o nosso privilégio. Eu preferi introduzir essas receitinhas após 1 ano de idade. Aí, quando o Samuel completou 1 ano de idade, eu já incrementava mais o café da manhã dele com uma crepioquinha, com uma panquequinha, tá bom? Um bolinho, tudo caseiro, tá, gente? O menos industrializado possível. E para finalizar esse vídeo, eu não posso deixar de falar para você, mãe, para você, pai. Antes da introdução alimentar do seu filho, faça uma reintrodução alimentar, uma reeducação alimentar com vocês mesmos, né? Às vezes a gente não come certo alimento por puro preconceito. Será que realmente você provou? Será que você realmente deu oportunidade para você provar mais vezes, para você experimentar de outras maneiras? Então faça essa reeducação alimentar, né? Esse é um momento tão bom da gente estar explorando esses novos alimentos, para quando chegar a introdução alimentar, a gente tá com a vasta opções, né? E pra gente poder comer junto com o nosso filho. Então, eu acho assim essa dica essencial também. Se deem a oportunidade de fazer essa reeducação alimentar, de comer mais comida de verdade. Como assim, Nara, mais comida de verdade? Bicho, planta, mais comida do que a natureza vai ofertar pra gente, né? Vamos deixar, gente, os industrializados, cheio de aditivos, cheio de corante, cheio de processados aí, vamos deixar assim para exceções, né, na nossa vida. Vamos comer mais hortaliças, mais raízes, mais carnes, mais alimentos que tenham durabilidade rápido de vencer, né? Todos os alimentos da natureza, se você deixar se você deixar fora da geladeira, apodrece muito rápido. Mas se você compra, por exemplo, uma sardinha enlatada, gente, tem o quê? 3, 4 anos de validade. E você compra um peixe in natura e põe fora da geladeira e deixa um dia pra ver. Ele apodrece. Então será o que tem dentro dessa lata de sardinha que faz o peixe conservar 4 anos? É muito conservante, né? E isso não faz bem para nossa saúde e eu não vou adentrar porque esse aí já é um outro tema, tá? Então é isso o meu conselho, as minhas dicas que eu fiz com o Samuel. O Samuel tem 2 anos e 7 meses, tá? Ainda não introduziu açúcar na vida dele e não tenho nenhuma pretensão. A gente come muito, a gente usufrui muito do adocicado da fruta, de uvas passas, de tâmaras, para adoçar os bolos, para adoçar alguma vitamina. E o açúcar fica de lado. O açúcar não precisa. Ele não é nada essencial na nossa vida, tá? E é por isso que o Samuel ainda não conhece açúcar. Então eu espero, tá? Que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu vou estar aí no direct, vocês podem me mandar mensagem.
E esse tema ainda é muito vasto, a gente ainda pode falar muito e muito mais coisas sobre ele, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço.